Bom dia a todos, bom dia a todas, boa tarde ou então boa noite. Seja a hora em que vocês estiverem a assistir este vídeo aula. Mais um vídeo aula que fala sobre metodologia da pesquisa e trabalho de conclusão de curso, o tão temido TCC. Bom, a aula de hoje, dando sequência ao vídeo aula anterior, falará sobre a chamada violação de direito autoral. Em primeiro lugar, nós devemos considerar uma informação muito importante nesse caso. Que informação é? É que as pessoas costumam falar errado, inclusive da própria área, da área jurídica em si, sobre crime de plágio. Não existe crime de plágio. Plágio é um termo popular que se cunhou, que se desenvolveu para designar a chamada violação de direito autoral. E violação de direito autoral é o termo correto de se desenvolver, até porque existem leis que protegem o direito autoral. E, uma vez que se viola o direito autoral, incorre-se em condutas que são tipificadas, ou seja, contidas na própria lei de direito autoral. Tá certo? Então, superada essa questão, vamos para a aula de hoje, no caso que fala sobre a violação de direito autoral. No vídeo anterior, eu deixei bem claro a diferença entre trabalho de conclusão de curso, que se encontra na graduação, cursos técnicos, ETECs e até Enfatecs, monografias na especialização, dissertação no mestrado e tese no doutoramento. E falei sobre o ineditismo que deve pairar, em especial no doutoramento, porque é requisito que a tese seja algo tão profundo e particular que o autor deva apresentar, o autor ou autora deva apresentar, por certo, um trabalho inédito. Muito que bem. E falei sobre que existem correntes que não são majoritárias ainda, mas penso que deveriam ser, de dizer que um trabalho de conclusão de curso, uma monografia ou uma dissertação deveriam seguir os mesmos critérios que a tese, mas que, se não fosse possível, necessário seria, entretanto, que não se avacalhasse o trabalho, não se fizesse um TCC ou uma monografia ou uma dissertação, como diz o vulgo, nas coxas. Dever-se-ia, em verdade, trabalhar com um elemento de fôlego, de sustentação escrita, através de argumentos muito densos. Mas, infelizmente, não prospera essa corrente minoritária e, por isso, ela é minoritária. Mas prevalece o ineditismo, o caráter da autoria inédita para a chamada tese de doutoramento. Bom, superada essa questão, mais uma vez, devemos falar então sobre violação de direito autoral. O que é violar um direito autoral? É simplesmente eu dar o popular Ctrl+C, Ctrl+V em um trabalho, tirar o nome de um autor e colocar o meu próprio nome. Isso, em verdade, não pode ser feito. Eu vou contar aqui um caso específico que ocorreu quando eu estava a coordenar, ou quando coordeno os trabalhos de conclusão de curso. A certa feita, em um lugar X, e um aluno X, eu não vou dizer nomes nem nada, o aluno chegou, simplesmente apresentou um trabalho, e eu fiquei olhando, li o trabalho,
E aqui eu encorajo que os alunos sempre indaguem aos professores: leu o trabalho? Muito que bem. Então o aluno simplesmente apresentou um trabalho e o TCC dele, isso foi em 2011, ou 2010, ou 2009, ou 2010, tá? Eu não tenho muita certeza aí quanto à data, mas mais provavelmente tenha sido em 2010. O aluno apresentou um trabalho, o TCC possuía, à época, 75 laudas, e nós já falamos sobre o que são as chamadas laudas, e em dado instante aspas, perdi um sábado inteiro lendo o TCC, perdi porque, entre aspas, porque eu ganhei em cultura, né? Não é uma perda de tempo. Como coordenador, professor e orientador de TCCs, eu não posso me dar ao luxo de brincar de ser profissional. Eu devo ser profissional. O aluno apresenta então 75 laudas e eu, no dia da apresentação, eu disse para ele: fulano, tem algo de errado com o seu trabalho. Você não quer dizer agora, antes que a sua apresentação ocorra? Não tem nada de errado, fique sossegado. Eu falei: então tá bom. Dito e feito, os examinadores, a banca em si, passou a questioná-lo e, por ordem, eu tenho como função fazer as questões em primeiro lugar. Entretanto, eu recuei e disse: façam vocês as questões que eu as farei por último. E dito e feito, o aluno chegou, simplesmente apresentou o trabalho e respondia, e a banca dava-se por satisfeita até chegar na minha vez de elaborar questões. E eu fiz. Ao fazê-las, a primeira pergunta foi: as laudas número 105, o seu trabalho fala disso, disso e disso. O aluno não percebeu e começou a falar. Ele estava falando e eu o cortei no meio do raciocínio e disse assim: pode parar. Você entendeu a minha pergunta? Ah, entendi, sim, senhor. Então, mais uma vez eu vou lhe fazer a pergunta. As laudas 105, você fala isso, isso, isso e isso. Aí o aluno continuou a falar a mesma coisa e eu disse para ele: para. Fulano, o seu trabalho tem 75 laudas. Eu estou fazendo uma pergunta capciosa e posso fazê-la porque alguma coisa me diz que tem algo de errado com o seu TCC. Você me sustenta uma argumentação vazia, rasa, sem efeito e sustenta a argumentação como se o seu trabalho tivesse 105 laudas. O seu trabalho tem simplesmente 40 laudas a menos. Só isso, não é? Então, o que está acontecendo? A segunda pergunta é: você elaborou esse TCC? E a resposta foi: olha, eu vou lhe ser sincero, não. Aí eu falei: o TCC está suspenso, o seu trabalho encontra-se suspenso, você tem 45 dias para emendar o seu TCC, e eu vou acompanhar, eu não era o orientador, de perto o seu trabalho. O seu orientador deveria fazê-lo e não fez. Então, eu estou avocando o trabalho e vou acompanhá-lo de perto, sem exceção. Bom, feito isto, o aluno simplesmente, quando eu fui pesquisar no mesmo dia, e antes de elaborar as questões, que bastaram apenas 2, nada mais, fazer uma questão capciosa, o aluno não vai prestar atenção,
em seguida fazer a pergunta direta para ele: você elaborou o TCC? Óbvio que o aluno se entrega, não tem como, tá? Porque não tem como sustentar durante muito tempo uma mentira. E aí, o que acontece? O aluno apresentou o trabalho e, ao fazer, eu simplesmente disse que o TCC estava suspenso. Estava suspenso. Não poderia mais ser apresentado em face da contaminação, em face da violação de direito autoral. Ele havia pego um parecer da internet de um autor absolutamente consagrado, o que me chamou a atenção, porque quem não tem um conhecimento da área jurídica, não tem uma formação acadêmica, não pode, em verdade, advogar termos que nem mesmo os próprios profissionais da área usam com maestria e segurança. E o fazia no trabalho de um modo absolutamente intenso, o que me chamou a atenção, o que me causou estranheza. Bom, resolvi o problema, passaram-se 45 dias e o aluno reapresentou o trabalho. Eu acompanhei passo a passo, avoquei, ou seja, eu chamei para mim a orientação, tirei o orientador e chamei o aluno para mim. Ao fazê-lo, tudo fluiu perfeito, o aluno apresentou um trabalho de 65 laudas e ele elaborou, porque eu ficava perto dele e ele elaborou e escreveu o trabalho todo, pronto. E eu perguntei para ele: doeu? Não, né? Era mais fácil ter feito isso. Então, muito cuidado com violação de direito autoral, seja em tese, seja em dissertação, seja em monografia, seja em TCC. Eu sei que não é a regra geral, mas os trabalhos que caem, eu olho todos, mesmo aqueles em que eu não sou o orientador. E só deixei esse trabalho passar exatamente para ver até onde ia a cara de aço do aluno em questão à época. Bom, feito isso, podemos dizer categoricamente que o TCC serve de filtro para tudo isso. Então, evitar a violação de direito autoral. Se existe uma citação imensa, faça a citação inteira, mas dê crédito àquela fonte. Não se aproprie daquela citação, porque a pessoa que fez aquela citação queimou neurônio, né? Pensou, elucubrou, sustentou um pensamento, e que não é fácil construir um pensamento. Então respeite o pensamento, respeite o direito autoral, porque é só assim que se consegue avançar em questões essenciais. E é só assim, respeitando o direito autoral, que fazemos ciência. Ok? Então, muito cuidado nesse sentido. Tudo bem, pimpolhas e pimpolhos? Bom, o meu nome é Adriano Guia Ferraro. Eu tenho um grupo no Facebook intitulado TCC Simples e Fácil. TCC Simples e Fácil. E também tenho um canal no YouTube intitulado Adriano Guia Ferraro. Adriano Guia Ferraro. Acessem, comentem, compartilhem. Pimpolhas e pimpolhas, beijos, abraços, até a próxima. Fui. Tchau, tchau.